Nós estaremos meditando hoje, Provérbios 28, versículo 20. E o que a irmã Carol falou aqui hoje, irmãos, é de Deus. Porque Deus já havia falado no meu coração que esse culto seria um culto diferente. Esse culto não é um culto igual a qualquer outro, é o primeiro culto do ano de 2026 e é um culto diferente. Deus tem coisas grandes a realizar no nosso meio, irmãos. Provérbios capítulo 28, versículo 20, diz assim: o homem fiel será coberto de bênçãos. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. A palavra que Deus colocou no nosso coração, a palavra que está nas primícias hoje, irmãos, é a respeito de fidelidade. Fidelidade relevante, né? A relevância da fidelidade que frutifica, né? A relevância da fidelidade que frutifica, né? Antes de iniciar aqui a mensagem, quero fazer menção aqui que hoje o diácono Renato está conosco. Diácono Renato, que está congregando ali com o pastor Juliano Abraão na nossa igreja sede em Munique, né? Hoje está conosco aqui. Seja muito bem-vindo à sua casa, né? É a sua casa, né? Seja muito bem-vindo. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que o homem fiel, ele será coberto de bênçãos. Porque a fidelidade, irmãos, ela faz parte do coração de Deus. Você quer agradar ao Senhor? Seja fiel. Você quer agradar ao Senhor? Seja obediente. Você quer agradar ao Senhor? Ame o seu irmão. Ame o próximo, né? Então existem algumas exigências de Deus, se nós podemos dizer assim. Existem algumas exigências de Deus ao nosso respeito, para que nós possamos receber a bênção do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor seguirão os que crerem. Mas é necessário que nós também obedeçamos a palavra. Nesse texto que nós estudaremos hoje, nós estaremos meditando hoje, aqui fala que em um tempo que se valoriza muito, né, os resultados rápidos, os ganhos imediatos, a Bíblia, ela continua exaltando algo simples, porém poderoso: a fidelidade. Nós vivemos num tempo onde tudo acontece muito rápido. Todos querem ganhar muito rápido, querem receber muito rápido, querem que tudo seja feito de uma forma rápida, porque nós vivemos num tempo muito corrido ultimamente. E é exatamente nesse ponto que o inimigo tem nos tirado da presença de Deus. O inimigo tem roubado o nosso tempo, principalmente o nosso tempo com Deus. O inimigo, ele tem roubado o nosso tempo. E se nós não formos fiéis ao Senhor, nós nunca teremos tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para orar buscando a presença de Deus. Porque o inimigo, ele tem tirado o nosso tempo, ele tem roubado o nosso tempo. O inimigo tem colocado muitas coisas, principalmente na rede social, nas mídias sociais, para nos tirar da presença de Deus. Eu não vou perguntar aqui, não vou pedir os irmãos para levantar a mão, não, mas eu queria que os irmãos meditassem aí em 30 segundos. Quanto tempo você fica no Instagram, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp? E quanto tempo você gasta com Deus? Isso é fidelidade, irmãos. Isso é fidelidade. Essa ferramenta que eliminou muitas outras na nossa vida, eliminou a televisão, o rádio, o telefone, essa ferramenta que eliminou muitas coisas da nossa vida, ela também eliminou o nosso tempo com Deus, o nosso tempo com leitura da palavra. Ah, pastor, mas eu tenho a Bíblia no meu telefone. Sim, mas quando você abre a Bíblia e abre uma mensagem do Instagram, você vai ver o que está escrito lá. Você deixa a Bíblia de lado. Aí, se for, né, da sua vontade, porque aí já não é Deus, você volta a ler a Bíblia. Se não,
Você só vai ler a Bíblia a hora que você lembrar. E aí já vão ter passado minutos, horas, talvez dias, sem ler a palavra. Isso é fidelidade, irmãos. Deus, ele busca fidelidade minha e sua diante de Deus. Deus, ele não mede a relevância de uma vida pela pressa, mas pela constância. Eu vou ler a Bíblia hoje porque hoje eu tenho um tempo. Irmãos, não é assim que funciona. É constância. É ler hoje, ler amanhã, ler depois. É constância. Porque Deus, ele olha a minha e a sua fidelidade. Imagina se Deus cruzar o braço e falar assim: hoje eu não vou ligar para ele não, deixa ele fazer o que ele quiser, vamos ver o que vai dar. Imagine você um dia sem Deus. Irmãos, a fidelidade é a única coisa que Deus pede de mim e de você para que Ele possa derramar a bênção sobre a nossa vida. Provérbios 28:20. O homem fiel será coberto de bênção. É ser fiel. E a palavra do Senhor ainda fala que quem for fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Porque se você é fiel no pouco, Ele vai te dar muito, porque Ele sabe que você será fiel também. A fidelidade, irmãos, ela é um ponto extremamente importante na minha e na sua vida com Deus. Não pelo muito feito de uma vez, mas pelo fiel feito todo dia. Hoje eu vou sentar aqui, hoje eu vou ler 10 capítulos da Bíblia, mas amanhã eu não vou ler nada, depois eu não vou ler nada, depois eu não vou ler nada. Não, porque eu li 10 ontem, então hoje eu não vou ler. E a fidelidade? Fidelidade é constância. Não adianta eu ser fiel com a minha esposa hoje e amanhã eu bagunçar toda a minha vida de casal. Fidelidade é constância. Fidelidade é todo dia. Fidelidade tem que ser todo dia. A fidelidade, ela pode ser silenciosa, mas ela sempre vai frutificar. A fidelidade, ela pode ser silenciosa. É caladinha, é você e Deus. Mas as bênçãos, elas virão. A bênção, ela vai ser derramada. Não é necessário eu contar para as pessoas o que eu estou fazendo na minha fidelidade com Deus. Mas é necessário que Deus veja a minha fidelidade com Ele. É necessário que Deus veja a minha fidelidade com a palavra dEle. E para Deus, uma vida fiel é profundamente relevante. A vida de uma pessoa que é fiel ao Senhor, ela é extremamente ou profundamente relevante para Deus. Primeiro ponto aqui, fidelidade é um princípio bíblico, não uma opção. Fidelidade é princípio bíblico, não é opção. Não, hoje eu vou ser fiel, amanhã eu não vou. Não, irmãos, não é assim que funciona. Deus não aceita dessa forma. Deus não trabalha na minha e na sua vida dessa forma. Provérbios 28:20, que nós lemos, fala que um homem fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O que se apressa para enriquecer não vai ficar sem castigo, porque não é isso que Deus quer. Deus não quer enriquecimento, Deus quer fidelidade. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aquele que é dispenseiro da obra do Senhor, aquele que está disposto a se doar, a fazer algo, a deixar ser usado na obra do Senhor. A única coisa que Deus pede é que sejamos fiéis. Se Deus vai te usar na obra do Senhor, seja fiel a Deus. Se Deus te deu um propósito, se Deus te deu uma promessa, seja fiel a Deus, porque Ele será fiel na sua vida. Ele será fiel na sua vida. Mas nós precisamos ser fiéis ao Deus que nós servimos.
A Bíblia, irmãos, ela deixa claro que Deus, ele requer fidelidade dos seus servos. Deus requer fidelidade dos seus servos. Fidelidade é critério de confiança. Fidelidade é critério de confiança. Se eu sou fiel, eu sou uma pessoa confiável. Se eu sou fiel à minha esposa, ela confia. Mas o homem infiel, a mulher infiel, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja com Deus, uma pessoa infiel, ela não é, de forma alguma, confiável. Você não pode confiar numa pessoa que não é fiel, uma pessoa que não é fiel aos princípios, uma pessoa que não é fiel à determinação de Deus. Não é o talento que Deus exige primeiro. Ele exige fidelidade. Porque se você é fiel ao Senhor, Ele te capacita, Ele te prepara, Ele vai te colocar na posição para que você faça aquilo que Ele quer. Ah, pastor, mas eu não sou capaz, eu não tenho condição. É Deus quem vai te capacitar. É Deus quem vai te dar a estratégia, é Deus quem vai te dar o discernimento, é Ele quem capacita. Mas se Ele te colocou para fazer algo na obra do Senhor, faça, seja fiel. Não é fiel ao pastor da igreja não, irmãos, é fiel a Deus, porque foi Ele quem te colocou. Eu glorifiquei a Deus ali pela vida da irmã Elizabeth. Ela sabe quanto nós oramos por ela, ela sabe quanto nós intercedemos por ela diante de Deus. E quando ela falou, pastor, eu não vou continuar, mas a Andréia conversando, falei assim, eu não vou falar nada com ninguém, eu vou orar. Porque se for da vontade de Deus que ela continue, Deus vai falar com ela, não vai ser eu que vou falar não, Deus vai falar com ela. Porque a obra não é minha, a obra é dele, é Ele quem faz. Falei, Senhor, o Senhor sabe o trabalho que a irmã Elizabeth faz. O Senhor sabe o trabalho que as lideranças da nossa congregação fazem. Então incomoda ela, incomoda eles, incomoda cada um dos seus filhos, para que eles entendam que a fidelidade não é ao pastor da igreja, a fidelidade é ao Senhor, porque o Senhor é quem capacita. Relevância diante de Deus começa com fidelidade, no que Ele confia. Né? Se Deus te confiou algo para que você faça, faça para Deus. Porque a confiança, o que Deus confia é um chamado. O que Deus confia para mim e para você, para que nós venhamos a fazer, é um chamado. E se Deus confiou algo para que você faça, seja fiel a Deus. Faça conforme Deus determinou. Cumpra o chamado que Deus tem na sua vida. Não tente se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Não, não, pastor, eu não vou não, porque Deus vai colocar outra pessoa. Deus chamou você para fazer, faça. Não deixe passar, porque Deus vai cobrar, irmãos. Deus vai cobrar. Fidelidade nas contribuições, um coração fiel. A fidelidade mostra o que está no coração de quem é fiel. A figura da pessoa infiel, em Malaquias 3:8 fala que roubará o homem a Deus. Todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. O infiel, irmãos, ele será condenado, mas o fiel será abençoado. Quem é fiel ao Senhor recebe a bênção de Deus. Quem é fiel ao Senhor recebe a proteção de Deus. Em Provérbios 20, versículo 6, Provérbios 20, versículo 6, está escrito assim: muitos homens proclamam cada um a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará? Muitos homens gostam de proclamar o que tem feito. Olha, eu fiz isso, eu contribuí com isso, eu ajudei com isso, eu fiz isso aqui. Os homens, eles gostam de proclamar a sua bondade. Mas aquele que é fiel não precisa abrir a sua boca, porque Deus abençoa. A fidelidade, ela precisa ser escondida muitas vezes.
Eu não preciso ficar falando que eu sou fiel. Eu não preciso ficar proclamando que eu sou fiel. Mas eu preciso ser. Eu preciso ser. Porque Deus está me observando. Deus está me olhando. Muitas vezes, quando a pessoa quer fazer alguma coisa errada, né? Quando a pessoa está disposta a fazer algo errado, ela faz assim, ó. Não tem ninguém vendo, então eu posso fazer, né? Mas esquece, irmão, tem que olhar assim, ó. Ó, Senhor, o Senhor está aí, né? Então não vou fazer, não. Então eu vou ser fiel ao Senhor. Porque muitas vezes a gente se preocupa com o olhar do próximo. Se o pastor está olhando, se a mulher do pastor está olhando, se o irmão está olhando, mas a gente esquece que Deus, Ele está sempre, sempre olhando. Deus, Ele não tira o olho daqueles aos quais Ele ama. E Ele derramou o sangue por sua vida. Ele derramou o sangue pela sua salvação. Ele foi fiel até o fim. A infidelidade, irmãos, ela rompe com a confiança. A infidelidade, ela enfraquece a obra. A infidelidade, ela revela um coração dividido. A infidelidade, ela traz rebelião, divisão e perdição. A infidelidade não é para nós, irmãos. A infidelidade não é para o crente. A infidelidade não é para aquele que serve ao Senhor. Fidelidade, irmãos, nos dízimos e nas ofertas. Fidelidade, irmãos, na obra do Senhor. Fidelidade com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado. Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim disto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Deus, Ele pede que nós sejamos fiéis no dízimo. E Ele vai derramar a bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não vou dar o dízimo não, porque esse mês eu recebi pouco. Irmão, Deus, ele te guarda no pouco, Ele te guarda no muito. E o mês que você não é fiel a Deus, presta atenção, não estou profetizando maldição na vida de ninguém, eu vou só demonstrar para os irmãos aquilo que acontece, e os irmãos vão meditar se eu estou errado. O mês que você não é fiel ao Senhor no dízimo, ou o mês que você não é fiel ao Senhor, alguma coisa acontece e você gasta muito mais com outra coisa do que com aquilo que era para se gastar com o dízimo ou com a oferta na casa do Senhor. Como o diácono Maxwell leu aqui na hora da oferta. Não, esse mês eu não vou dar o dízimo não, porque eu recebi pouco. Aí você adoece e vai para o hospital, e a receita que o médico passa, o remédio fica o dobro que era o valor do dízimo. Porque Satanás, ele cobra, e ele cobra muito mais caro do que aquilo que Deus tem pedido de mim e de você. Quando nós não somos fiéis a Deus, o inimigo, ele entra em ação na nossa vida, porque a infidelidade, ela nos separa do amor de Deus. A infidelidade nos separa do propósito ao qual Deus tem para mim e para a sua vida. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É com alegria, não é por obrigação, não é por necessidade. E a palavra do Senhor, ela é tão fiel, porque nós que entendemos um pouco, né? Porque eu pelo menos entendo um pouco, né? De agricultura. A gente sabe que aquele que semeia pouco, ele vai colher pouco. Mas se você semeia com abundância, você semeia muito, você vai colher muito. Por quê? Porque a produção, ela vai ser maior. E nós estamos nas primícias, 12 dias de primícias. Se você ofertar nas primícias, e você fizer um voto com Deus,
Ele vai te abençoar. Porque Ele é fiel. Ele abençoa. E Ele abençoa abundantemente, sem medida. Aqui na lição fala que o fiel, ele contribui com consciência, com alegria e com responsabilidade espiritual. Se eu pego a minha oferta, se eu pego o meu dízimo e eu coloco na salva, eu coloco com consciência, com responsabilidade espiritual. Por quê? Porque a responsabilidade daquilo que eu estou dando é de coração para Deus. E Deus, Ele olha, Deus, Ele sabe. Não é? Como nós conhecemos a palavra da oferta da viúva. Né? A semana passada, se não me engano, o diácono Maxwell leu a oferta, ou na outra semana, falando a respeito da oferta da viúva. Ah, mas eu vou dar a oferta da viúva, porque eu só tenho 2 moedinhas. Não, irmãos, ela não deu só 2 moedinhas. A Bíblia fala que ela deu tudo o que ela tinha. Ela deu todo o sustento que ela tinha. Não era 2 moedas. Ela deu tudo para Deus. Ela deu tudo o que ela tinha para Deus. E não foi por obrigação, foi de coração. A ponto de o próprio Jesus olhar e falar assim: olha, ela deu mais do que todos os outros. Porque os outros deram o que sobrava. Ah, não sobrou isso aqui, eu vou dar. E a sobra, irmãos, não é o que Deus espera de nós que somos fiéis. A sobra não é o que Deus espera de nós que somos fiéis ao Senhor. Ele espera que nós demos para Ele as primícias, aquilo que é o primeiro. Não é? Eu recebi o meu salário, eu tiro o meu dízimo. Eu recebi o meu salário, o dízimo ele é do Senhor, porque é primícia. A contribuição fiel sustenta a obra de Deus e revela a maturidade espiritual. Não é? A contribuição fiel sustenta a obra. A obra de Deus ela é sustentada pela nossa fidelidade no dízimo, na oferta, na contribuição que nós damos para a igreja. É isso que mantém a obra, mantém o sustento da obra de Deus. Fidelidade na missão, semear além de si mesmo. Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fidelidade na missão. Eu não sei qual a missão que Deus te deu, eu não sei qual a missão que Deus colocou no seu coração, mas aquilo que Deus pediu para que você faça na obra de Deus, faça, porque é para Ele. Faça com fidelidade. Faça porque Deus te chamou para fazer. Deus te deu essa função, essa missão. Então faça com alegria. Romanos 10, versículo 14 e 15. Romanos 10, versículo 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam coisas boas. Como as pessoas vão ouvir a palavra se os missionários não forem enviados? E como eles serão enviados se não houverem recursos, se não houverem finanças para pagar, para sustentar um missionário, sustentar a obra? Porque aqueles que estão lá fora, eles só ouvirão a palavra se houver quem pregue, se houver quem ministre a palavra para eles. E nós precisamos entender que talvez, você sabe, pastor, mas eu não tenho chamado para pregar a palavra. Eu não tenho habilidade para falar, para ministrar uma palavra. Pregue com o seu agir. Pregue com o seu comportamento. Pregue com as suas ações. Para que as pessoas olhem para você e vejam a imagem e semelhança de Deus. As pessoas olhem para você e falem assim: opa, espera aí. Aquela irmã ali é diferente. Aquele jovem ali é diferente. Aquele irmão ali é diferente.
não é igual aos outros. Por quê? Porque você não precisa falar nada, você pode se comportar de uma forma diferente. Porque a fidelidade de Deus, ela nos mostra que nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos mudar o nosso comportamento, as nossas ações, para que Deus se agrade de nós. Ser fiel não é apenas manter, é avançar. Ser fiel não é simplesmente manter, é avançar. A missão é parte da fidelidade cristã. A missão é parte da fidelidade que Deus colocou para nós. Se eu sou fiel ao Senhor, eu preciso falar do amor de Deus para as pessoas. Quem é fiel entende que a semeadura não termina em si mesmo, mas ela alcança os seus filhos, netos e as gerações futuras. Quem é fiel, irmãos, entende que a semeadura, o semear a palavra, o falar do amor de Deus, não termina em mim. Porque eu preciso passar esse conhecimento aos meus filhos, os meus filhos aos meus netos, os meus netos aos meus bisnetos, e assim vai. Porque a fidelidade, ela não pode parar em cada um de nós, ela precisa seguir em cada geração. Fidelidade, irmãos, na benevolência, né? Um coração aberto, um coração voluntário, um coração bondoso. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Aquele que se compadece do pobre, empresta ao Senhor. Porque é o Senhor é quem vai pagar o benefício. É o Senhor é quem vai derramar a bênção. Porque o pobre, ele não vai poder retribuir muitas vezes, porque ele não tem condição. A condição financeira dele não é suficiente para ele retribuir o favor que você fez. Mas é o Senhor quem paga a benevolência pela sua fidelidade, pela sua ação. Em Gálatas 6, versículo 9 e 10... Gálatas 6, versículo 9 e 10. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós precisamos, como cristãos, fazer o bem a todos, sejam bons, sejam maus, sejam amigos, sejam inimigos, nós precisamos fazer o bem a todos. Mas o que a palavra de Deus nos fala, no versículo 10, no final do versículo 10, mas principalmente aos domésticos na fé. Eu não posso deixar de ajudar um irmão da igreja. Eu não posso deixar de ajudar um irmão na fé. Alguém que está na casa do Senhor. Alguém que congrega comigo. Que busca a palavra comigo. Que lê a palavra comigo. Que jejua junto comigo. Eu não posso deixar de ajudar um irmão que está congregando na mesma igreja que eu. Então eu preciso fazer o bem a todos. Todos. Enquanto há tempo. Mas principalmente aos domésticos da fé. Aqueles que congregam na mesma casa. Aqueles que buscam o mesmo objetivo diante de Deus. A fidelidade, irmãos, também se expressa no cuidado com o necessitado. A felicidade também se expressa na sensibilidade ao sofrimento alheio. A fidelidade também se expressa na prática da misericórdia. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser misericordioso. Por quê? Porque Jesus teve misericórdia de mim. Porque Jesus foi fiel até o fim. E pela graça e misericórdia dele, nós estamos aqui hoje. A fidelidade que frutifica, ela sempre passa pelas pessoas.
A fidelidade que frutifica, ela sempre passa de uma pessoa para outra. Falar, não, o irmão foi fiel comigo, então eu vou ser fiel com ele. Não, a irmã foi fiel comigo, eu vou ser fiel com ela. O Deus foi fiel comigo, eu vou ser fiel com Deus, porque Deus, ele é fiel na minha vida. O pastor foi fiel comigo, eu vou ser fiel com ele. Irmãos, fidelidade, ela passa. Por quê? Porque é um bem que Deus nos deixou. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser obediente à palavra. Eu preciso amar o irmão. Por quê? Porque a colheita, ela é fiel. A colheita do servo do Senhor é fiel, porque Deus, ele vai fazer prosperar na hora certa. Com Deus, irmãos, como Deus, ele responde à fidelidade. Lucas capítulo 16, versículo 10. E nós já estamos terminando aqui. Lucas capítulo 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Gálatas 6, versículos 7 ao 9. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Irmãos, tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar, ele vai colher. Então, quer um conselho? Semeie coisas boas. Semeie fidelidade, amor, comunhão, compaixão. Semeie aquilo que vai ser retribuído na sua vida, e retribuído em abundância, porque o Senhor, ele é fiel. Deus, ele não se deixa escarnecer, irmãos. Deus não se engana. Deus não se engana e Deus não falha. A fidelidade, ela produz provisão. A fidelidade produz estabilidade. A fidelidade produz crescimento. A fidelidade produz testemunho. E a fidelidade produz um legado. Nós precisamos deixar um legado na nossa vida. O que é deixar um legado? É que as futuras gerações vão olhar para trás e vão ver aquilo que você fez. O caminho que você deixou, o caminho que você trilhou, para que eles possam caminhar na mesma direção. A colheita do fiel, ela não é imediata, mas ela é certa. A colheita do fiel ao Senhor, ela não é imediata, mas ela é certa, porque a colheita vai chegar. A hora de colher vai chegar. Ser fiel a Deus, irmãos, nos abre portas visíveis e invisíveis. Quando eu sou fiel a Deus, Ele me abre portas visíveis. Eu vejo a porta abrindo, uma porta de trabalho, uma porta de documentação. Eu vejo a porta abrindo. Mas muitas vezes, a minha fidelidade a Deus, ela abre portas espirituais. Na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, na minha casa, na sua vida, na vida da sua família. A fidelidade abre portas espirituais. Conclusão aqui, nós vamos para a Santa Ceia do Senhor. A fidelidade talvez não seja a virtude mais aplaudida, mas é uma das mais recompensadas por Deus. A fidelidade talvez não seja a virtude mais aplaudida, mas é uma das mais recompensadas por Deus. Quem vive fielmente honra a Deus, sustenta a obra de Deus, abençoa pessoas,
constrói um futuro frutífero. Quem vive fielmente, a palavra do Senhor diz em Apocalipse 2, versículo 10, a parte final do versículo 10: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós somos fiéis, a coroa da vida está guardada para cada um de nós. Porque a fidelidade nos leva à salvação. A fidelidade nos aproxima de Deus. A fidelidade nos coloca diante do Senhor. Porque uma vida fiel é uma vida verdadeiramente relevante diante de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Espero em Jesus que Deus tenha falado no coração dos irmãos. Assim